Boa noite. Uma delegação da União Europeia que se encontra no país iniciou contactos com as autoridades nacionais. O objetivo é de avaliar a cooperação com a Guiné-Bissau. A missão europeia reuniu-se esta manhã com os ministros da Economia e Finanças, Função Pública, Defesa e Justiça e os secretários de Estado da Ordem Pública, da Cooperação Internacional e das Comunidades. A missão conjunta do Serviço Europeu de Ação Externa e da Comissão Europeia iniciaram esta manhã a avaliação de cooperação com a Guiné-Bissau neste encontro que juntou os ministros da Economia e Finanças, Defesa, Justiça, Função Pública e os secretários de Estado da Ordem Pública e da Cooperação Internacional e das Comunidades. No final da reunião, o ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins, disse que a missão está no país para estudar a possibilidade de levantar as sanções impostas à Guiné-Bissau desde o golpe de Estado de 2012. Depois dos acontecimentos políticos na Guiné-Bissau em abril de 2009 e também em 2010, a União Europeia suspendeu a sua cooperação com a Guiné-Bissau. Depois das eleições e da formação do governo e do restabelecimento da normalidade democrática, a União Europeia suspendeu essa suspensão, ou seja, não levantou totalmente a suspensão dada à Guiné-Bissau, mas apenas suspendeu essa suspensão. E a União Europeia agora quer verificar se o país está realmente engajado a avançar com reformas políticas para que possa levantar definitivamente a suspensão. E, portanto, esta missão que chegou agora veio discutir com as autoridades de modo a avaliar os progressos que foram feitos em diferentes áreas, nomeadamente na área da reforma da defesa e segurança, na área da reforma da justiça, na área dos direitos humanos, na área da reforma da administração pública e também da reforma da gestão das finanças públicas, de modo a fazer uma avaliação, preparar um relatório e apresentar à União Europeia para se tomar uma decisão final sobre o levantamento definitivo da sanção à Guiné-Bissau. A missão europeia, que manterá encontros separados com estes membros do governo, já foi informada nesta reunião do objetivo traçado pelo Executivo para os 4 anos do seu mandato. Primeiro encontro, digamos que tivemos uma visão, o Sr. Ministro das Finanças, juntamente com os outros ministros presentes, fizeram-nos uma visão geral dos objetivos deste governo, os objetivos a mais curto prazo e o que é que o governo prevê, como prevê continuar agora em 2015 e depois nos próximos 4 anos, de acordo com o programa de governo que foi adotado. Destas consultas, o Ministro da Economia e Finanças espera uma resolução final a favor da Guiné-Bissau que permitirá ao país negociar o 11º Fundo Europeu do Desenvolvimento. Estou otimista. Eu penso que por aquilo que nós falamos esta manhã e as informações que nós fornecemos à missão, acredito que a União Europeia compreende os esforços que o país está a fazer nestas diferentes áreas e por isso eu estou otimista que a decisão final poderá ser uma decisão favorável à Guiné-Bissau. Isso permitirá ao país negociar o 11º FED, entre outras coisas, que é um pacote financeiro de cerca de 107 milhões de euros para os próximos 5 anos. Depois de encontros com alguns membros do governo, a missão vai produzir um relatório que será apresentado às autoridades de Bruxelas para decidir o levantamento ou não de sanções impostas à Guiné-Bissau desde o golpe de Estado de 2012. A ministra da Defesa Nacional, Kadi Saidi, manteve um encontro de trabalho hoje com a delegação da União Europeia que se encontra no país. O objetivo é de analisar as condições necessárias para a retoma da reforma cujo processo havia sido suspenso em abril de 2012, na sequência do golpe de Estado. A delegação da União Europeia que está no país esteve reunida com a ministra da Defesa Nacional com o propósito de analisar as condições necessárias para a retoma do programa da reforma no setor da defesa e segurança. Nós somos venus ici Essa é uma missão de avaliação que é para ver os compromissos que o país tinha assumido e ver o nível de engajamento e a possibilidade de retomar esta cooperação. A ministra fez um ponto de situação daquilo que são as realizações feitas a nível do Ministério da Defesa e eles estão aqui para ouvir e para depois decidir sobre a retoma da cooperação entre a Guiné-Bissau e a União Europeia. A ministra da Defesa assegurou que o governo está empenhado em trabalhar para retomar as suas relações com todos os parceiros internacionais.
que estamos a trabalhar para que os nossos parceiros retomem a confiança em Guiné-Bissau e aceitem trabalhar, sobretudo neste quadro de reforma do setor de defesa e segurança. Temos a mesa redonda que está quase prevista para março de 2015, portanto necessitamos da retoma de cooperação de todos os parceiros que tinham abandonado a Guiné-Bissau. A União Europeia garante recuperar todos os programas suspensos na sequência do golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Nunca tal tinha acontecido. Uma criança de apenas 15 dias de idade foi supostamente introduzido nos olhos um produto tóxico que a fez perder a vista. E aqui ficam as nossas desculpas pelas imagens que se seguem. Esta criança tem apenas 15 dias após a nascença. Perdeu a vista por toda a vida. Segundo a explicação, o bebê poderá ter sofrido da aplicação do ácido nos olhos, motivo que o fez ficar desse jeito. A mãe explica como tudo aconteceu. Como tem um mulher que não se entende aqui com que chama sempre vai comer bem aqui casa. Que mulher está nesse co vai tomar bidon na no cola pala. Pensa na quarta de que com bota de minha tia lá que entra para tomar bidon. Dire na quarta de minha tia que vai tomar bidon. Que menino dorme só de tá na quarta. O cambia pode comer bem. Bebê que eu consigo quem que na vem faço Depois eu vou comer bem, que sinto no menino a chorra, camba sem estrada para vir cima na varanda, ouve na fala do menino dentro, ranga na correr para entrar dentro, chega só lá o menino, que resto de cinza de sora, cai riba de minha saco de mão só na sala, não é sora, não sai na fala fora, não firma na varanda, ranga chorra, não chama na que boira que chama para comer bem, para ir vai comer. Que homem que sinta na varanda, que ele corria na pivin tomar menino na mão. Para sangue, tudo. Que você ia com fica na quarta, tudo cinza de sora da armazém, várias você tudo, que carrega cinza de sora. A voz você leva na cinza de sora? Na sora castanha. Como agora você anda com essa sora dentro, perto do menino? Sora castanha. Mas quem agora compensa como é que leva cinza de sora para o menino não? Para ver que me que entra assim na quarta e que muito tarde para vai. Bocar já não fica lá até na voz do menino. Como é que nome é que me Cherno, mas eu tenho selo na polícia. A avó da criança diz que apesar do parto for feito em casa, mas assistiu. Revela que era uma criança que nasceu saudável. E parido bonito, nem nada para ter. Nem nada para ter. Nem se tinha olhar e parido. Se tinha vindo aqui, bem olhar, nem parido tudo que se olha de maneira que a gente está parecendo filho assim. A médica assistente do bebê paciente garantiu que, segundo os oftalmologistas, não existe nenhuma condição de recuperação da vista deste bebê de apenas 2 semanas. Onde fala menino que estava na casa e sai 5 minutos a hora e volta, que está uma para nós que é médico. Que ferida, tudo cicatrizado, eu sei como é que a coisa acontece que dia próprio. A não ser que aconteça antes, já tem ela, é o dia na pior etícia, ou outro suspeita também de comer. E possivelmente, menino lá, se com conjuntivite neonatal, estava a fazer cura tradicional. Porque IPN é uma criança de 15 dias que perde a vista para a vida toda. Nada, mesmo o oftalmologista vinha confirmado como nada que Não tem nenhuma outra forma de recuperação? Não, segundo o oftalmologista não. Chocante por o que viu, a presidente do Instituto da Mulher e Criança garante que a instituição que dirige, enquanto defensor dos direitos da criança, dará seguimento até encontrarem o culpado deste crime tão bárbaro. Esse que não acaba de olhar, realmente está fazendo repensar. Não está ficando próprio sem palavras. Mas uma com o senhor jornalista CB, o Instituto Mulher e Criança, e tem várias parcerias, são nossos parceiros e Ministério do Interior, sobretudo na Casa de Tráfico, Guarda Nacional, Serviço Nacional de Imigração e Fronteira, e a Polícia Judiciária também, e o Ministério Público, IMC, para o próprio caráter da instituição, proteção de mulher e da criança, não fazer seguimento até que o caso chegasse à fase final. Considerada por mais velhos como um anjo, uma malaica de Deus, esta criança começou a sofrer tão pequenininho. E o
O caso já se encontra sob investigação da Polícia Judiciária. A explosão de um isqueiro provocou o incêndio numa casa em Plubá. Os moradores estão há uma semana desabrigados e não têm como sobreviver. O proprietário da casa pede apoio das autoridades e pessoas de boa vontade. Este isqueiro pode provocar incêndio, tal como aconteceu com esta casa no bairro de Plubá. Bajudacinho vai para quenta água para vir lava pé está ferido. Bom, mané que bem faz gujala e pega anda fogo, logo vai para pôr água dentro para bem põe na gujala para poder quenta, para poder lavar pé. É gujala, mané que dita anda fuzil, isqueiro perto do gujala, perto de e pega anda dita anda isqueiro e entra dentro. Antes de sair, isqueiro bem panha temperatura explode. E panha já não aquele ego salanda que está cozinhando, que paja que está lá, que cobre aquele. E panha logo e lanta, e panha já não aquele de gusala cangra. Tudo que está dentro e arroz, baquê e roupa, tudo que se queima, nada que sai. O fogo destruiu tudo por causa do descuido de uma menina. Uma semana depois, a situação continua na mesma. A família de Ernesto continua sem abrigo e com o tempo que faz muito frio, não há outra saída senão pedir a intervenção das autoridades e das pessoas de boa vontade. Para pedir ao governo, para ajudar-nos, não há pedir presidente da República, não há pedir primeiro-ministro, de boa vontade, para ajudar-nos. Sim, primeira dama, para ajudar-nos. Porque se não faz aquilo, não can poder resolver nada. Né? Justamente porque tudo o que tinham foi consumido pelas chamas. As paredes intactas e os destroços são apenas as testemunhas que comprovam que aí moravam seres humanos. O escritor guineense Félix Siga encontra-se gravemente doente e está hospitalizado no Hospital Militar em Bissau. A este propósito, encontra-se no estúdio da televisão da Guiné-Bissau Nelson Medina, colega das letras, a quem começamos por cumprimentar. Boa noite, Nelson. Boa noite. Seja bem-vindo a esta edição do Telejornal. Obrigado. Desde quando é que o Félix Siga está doente? Muito boa noite. Nós estamos aqui num gesto de solidariedade, como disse, para o nosso colega Félix Siga. Ele está doente há muito tempo, agora está praticamente incapacitado e sem condições para, dar seguimento ao seu tratamento no estrangeiro. Já temos as informações necessárias que ele não, portanto, padece de uma doença que exige um tratamento num centro especializado. Há um grupo de boa vontade constituído por vários colegas, amigos. Como sabe, Félix Siga foi professor, foi profissional da rádio e televisão da Guiné-Bissau, né? É escritor, poeta, e ele tem estado a passar por uma situação muito difícil. Trata-se de um gesto de solidariedade e nós pensamos, já estamos a fazer contactos, temos os nossos colegas que estão empenhados no terreno, nomeadamente o Tony Checa, o Conduto Pina, né? E hoje uma comissão foi ter com a Ministra da Educação, como sabe, também é escritora e faz parte, portanto, da nossa associação AEGI, que é a Associação, portanto, de Escritores Guineenses. Trata-se de um colega e nós achamos que nós não podíamos ficar indiferentes. Há várias ações que estão em curso, nomeadamente nós já colocamos 2 urnas, uma, portanto, na Citec e outra na Petromar, que é para a recolha, portanto, de fundos, né? Quem quiser fazer um gesto pode passar, 50 francos, 500 francos, 100 francos, depende da possibilidade das pessoas. E temos também o contacto das pessoas que estão envolvidas. Eu próprio, as pessoas podem passar na SOS, eu vou estar disponível. E, se não, temos, o meu número de telefone é 677-7778, ou seja, 677-7778. Ou então o Edson Ferreira, cujo número de telefone é 528-93-32. E temos também, para o mesmo fio, o nosso colega Gabriel Lié, da Rádio Bombolão, e Maurício Mané, da Orange. Portanto, as pessoas que quiserem fazer um gesto de solidariedade podem, portanto, contactar essas pessoas. E para terminar, gostaria de informar portanto, aos nossos amigos guineenses telespectadores que na quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2015,
No Centro Cultural Brasil Guiné-Bissau, né, vamos organizar um sarau cultural, né, e a partir das 17h30. Portanto, nós gostaríamos que todo o pessoal, né, as pessoas que quisessem, portanto, manifestar o sentido de solidariedade, estando presente ou contribuindo com alguma coisa, nós vamos estar aí. Portanto, é isso. Qual será o objetivo dessas diligências? Será de proporcionar ao colega doente um tratamento no estrangeiro? Sim, o nosso propósito já de imediato é a evacuação do Félix. A evacuação de Félix, nós temos um relatório médico que indica, portanto, que ele padece de uma doença que tem que ser tratada num centro especializado. Nós não temos condições no país para o fazer. E o Félix está hospitalizado no hospital, portanto, internado no hospital militar. Ele está praticamente incapacitado, ele está muito doente e precisa de nós. Portanto, é por isso que nós erguemos as mãos nesse sentido, nesse gesto solidário, e agradecer que todos também pudessem dar uma contribuição, tratando-se de um colega da profissão da comunicação social e de uma pessoa de referência na Guiné-Bissau, como quadro. Bem, diligências em curso, e neste momento podia aproveitar o estúdio, como se encontra aqui, para alguns versos a propósito desta situação que passa o Félix. Versos, quer dizer, não, o que eu talvez poderia fazer é dizer ao Félix, portanto, para que nós estamos com ele neste momento difícil, não é? E que muitos dos seus poemas, não é, que refletem a situação, que encorajam as pessoas, que encorajam o guineense, não é? Neste momento é que se vê, não é, portanto, os temas do Félix. E no Sarau Cultural nós vamos mostrar o tema do Félix. Muitos poemas que o Félix escreveu, que apela à reconciliação nacional, que apela à força para o guineense não desistir, confia no país, no futuro, nas pessoas, etc. Fala da nossa identidade, tem poemas sobre a identidade guineense, etc, etc, que é coisa magnífica, espetacular. E nós vamos tentar, portanto, durante o Sarau Cultural, trazer isso, portanto, à superfície, portanto, todo o que é trabalho feito pelo Félix. Não vamos entrar em fazer, portanto, em explicar quem é o Félix do ponto de vista profissional. Vamos mostrar o Félix poeta e, sobretudo, o Félix como quadro guinense, como um ser humano que precisa de ajuda. Qualquer um de nós pode estar nessa situação amanhã, a gente nunca sabe da situação. Pois é. Tá, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Esperamos que o escritor recupere e volte à companhia dos amigos e de toda a sociedade guineense. Obrigado. Inshallah. A Ministra da Educação Nacional, Maria Odete Costa Semedo, conferiu posse hoje ao novo Diretor-Geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP, de Leopoldo Teixeira Amado. Na ocasião, Maria Odete Semedo exortou ao novo Diretor-Geral no sentido de trabalhar para uma nova imagem do INEP nos próximos tempos. Honra desempenhar com lealidade e dedicação o cargo em que sou empossado, contribuir com todas as minhas forças para a realização do programa de governo para a defesa da Constituição e das leis. Júlio. Reerguer a imagem da instituição e redinamizar os serviços de investigação científica na Guiné-Bissau é uma das tarefas do novo Diretor-Geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP, impulsada esta manhã pela Ministra da Educação Nacional. Queremos de volta o INEP de BIS, o INEP de BICT, o INEP de Cacho Martel, o INEP de Lala Quema, o INEP de Quebur, entre outras publicações. Queremos de volta o INEP que estuda, que pesquisa e questiona a nossa identidade cultural, as nossas políticas sociais. Leopoldo Teixeira Amado prometeu mais trabalho e muita dedicação nos próximos tempos. É com satisfação que eu tomo posse hoje, porque o INEP é uma instituição de referência para o país, é uma instituição incontornável para o esforço de desenvolvimento. Foi no passado uma instituição de referência nacional, de referência africana e mesmo mundial, tal como disse a Sra. Ministra. O INEP continua efetivamente a ser uma instituição importantíssima para os nossos esforços de desenvolvimento. Sabemos todos o estado em que o INEP se encontra. Não vamos aqui arranjar culpados, e o que eu posso prometer é muito trabalho e muita dedicação e muito esforço. Não é? É o que eu vou prometer, é o que nós vamos fazer
alvejando, digamos assim, a sua recuperação e, digamos, pôr o INEP ao nível em que estava há uns anos atrás. É uma satisfação nós termos aqui o professor doutor, porque realmente o INEP está fora daquilo que é desejado. Nós estamos a contar consigo, com toda a experiência que ganhou ao longo deste tempo, de investigação, de publicações que já fez, e realmente a investigação científica, que é um suporte do ensino superior. Tem ao seu lado a professora doutora, que é reitora, que creio eu que em conjunto poderão fazer muita coisa na matéria do ensino superior. Durante a cerimónia, vários diretores gerais, assessores do Ministério e técnicos do INEP tomaram parte. A Ministra da Saúde realizou hoje uma conferência de imprensa. Valentina Mendes quis, com o ato, tornar pública, ou seja, difundir a opinião pública as notícias que têm a ver sobre a decisão do governo de suspender as atividades da ONG italiana AED na gestão do Hospital Raul Fleury. Suspensa todas as atividades da organização não governamental italiana AED na gestão do Hospital Raul Fleury. O facto, segundo a Ministra da Saúde Pública, deve-se à apresentação do relatório das atividades por parte da ONG AED. Que este governo, logo após tomar a posse, decidiu rever todas as concessões, os protocolos e os acordos assinados, desde que não sejam clarificados. Nós, naquela ótica, informamos verbalmente à ONG AED que íamos rever o protocolo. No princípio do mês de novembro, mandamos uma carta ao presidente da AED, que vive na Itália, informando de que estávamos a precisar de um encontro com ele e que nos facultasse o relatório dos 2 anos de funcionamento. O relatório das atividades e o relatório financeiro. E ele nos respondeu que naquela altura não podia vir para o país e que tratássemos tudo com a representação local. Então, no dia 3 de dezembro, mandamos uma carta à representação local pedindo fornecimento do relatório dos 2 anos de funcionamento. Obtivemos só o silêncio da parte deles. Viemos a saber que o presidente da ONG AED está no país, se encontra nestes dias no país, e prontificamos a pedir-lhe um encontro de trabalho no Ministério da Saúde. Quando estava tudo pronto para o nosso encontro ontem, segunda-feira, dia 12, nós recebemos a carta dele que diz que está no país por uma outra razão, que não vai poder ter este encontro conosco para continuarmos a tratar tudo com a representação local. Olha que o presidente é que assinou o protocolo de acordo com o Ministério da Saúde. Desde o momento que está no país, ele poderia ter um encontro conosco. Não o fez. Portanto, nós, após várias tentativas falhadas de termos um encontro com eles, de termos relatórios nas mãos, não obtivemos nenhuma resposta da parte deles. Então, nos restou só realmente a mandar suspender todas as atividades desta ONG no Hospital Raul Fleury. Uma acusação rejeitada pela administração do hospital. Eles já leem como é feito o relatório, mas não sei como é feito o relatório. Essa é uma coisa que temos sempre previsto, como é na fazer, ok. Mas não te deixa mais para outra oportunidade, para não poder bem explicar a claro, qual que é a razão de tudo o problema que se tem. Não está muito tranquilo. Obter a decisão. Ok, não pera, não tem mais oportunidade para vir numa conferência de imprensa, mais alargado, onde aqui participa representante máximo da organização de Guiné-Bissau, que o Maurício Salles Saia, não explica tudo, a origem desse assunto, tudo. Sobre o Hospital Raul Fleury, a Ministra da Saúde, Valentina Mendes, diz que o governo não pretende imiscuir-se na gestão daquele centro hospitalar, mas simplesmente avaliar as atividades desenvolvidas pela ONG italiana AED. Ainda de acordo com Valentina Mendes,
O Executivo não pretende imiscuir na administração do hospital, mas simplesmente avaliar as atividades desta ONG à frente de Raul Folero já há mais de 2 anos. Para nós podermos rever o protocolo de acordo, nós precisamos realmente saber o que eles fizeram no papel. O que eles fizeram durante os 2 anos, agora 2 anos e 6 meses da gestão daquele hospital. Nós precisamos ter no papel para saber. O governo precisa saber realmente o que eles têm para aquele hospital, como é que eles geriram o fundo que têm disponibilizado para o hospital. Precisamos saber. Agora, gerir o dinheiro deles, não, nós não pretendemos gerir o dinheiro deles. Nós só precisamos saber como é que foi gerido o montante que eles nunca disseram a ninguém que vão disponibilizar para aquele hospital. No protocolo de acordo não foi mencionado o montante que vão disponibilizar para aquele hospital, nem como vão gerir. Mas o Ministério precisa saber disso tudo. Eu não tenho informação alguma. Antes de fim de ano, é acordo rompido com a ET, para ninguém que está interessado. Não se vê. E não se vê tudo quem está atrás de coisa. Não deixa tudo essa outra oportunidade. E todo mundo não se vê direito o que é que tem. Para é terra e cada ninguém, nem cada família de ninguém. É terra e de povo de Guiné-Bissau. Mas vou confirmar como a boca apresentar relatório já há 2 anos? Não, no relatório, não manda um relatório sim, o ministro ali não apresentar o zoom de atividade que não faz, não apresentar ele com um vídeo. Que ela está sem causa. Não o deudor está satisfeito, para resultados que não mostra eles. Está muito satisfeito. Essa é a razão. E não tem chegou a oportunidade, não explica bom tudo, qual que é a razão disso. O governo suspende atividades da ONG AED na administração do Hospital Raul Folero. A comissão encarregue da realização das eleições da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné-Bissau foi conferida a posse hoje de manhã. Na cerimónia de tomada de posse, o presidente da comissão eleitoral prometeu tudo fazer para que as eleições decorram num clima de civismo. A Associação Nacional dos Agricultores da Guiné foi esta manhã cenário da cerimônia de tomada de posse da comissão eleitoral daquela organização de defesa da classe camponesa. A comissão cujo mandato é organizar a ANAC jurou cumprir com fidelidade o seu mandato e respeitar as leis da organização. Cumpridas as formalidades legais do termo de posse, o presidente da comissão eleita reafirmou perante os nossos microfones tudo fazer para responder às expectativas da votação do novo elenco diretivo da ANAC. É posse que não acaba de tomar e para bem testemunhar. E para ato eleitoral de ANAC, depois de sessão de mandato de presidente de ANAC, então há necessidade para fazer uma eleição. A eleição está marcada para dia 30 de janeiro. E naquilo que nós está ali, para não fazer tudo no atos, tudo no trabalho, em prol para a eleição poder correr de forma mais transparente. Então não há redobrar tudo no esforço, com as capacidades que nós temos, para ir fazer alguém que bem ganha, para sim senhor ganha, porque está com tudo gente que conseguir aderir a esse projeto. Nós não fazer tudo por tudo. Para a confiança que é depositada em nós, para cá é uma confiança poder dar aspecto negativo para eles. Para eles tudo é assim senhor, para a pessoa que não confia neles, é fazer um trabalho cabal, um trabalho muito digno em prol de continuidade de ANAC. O presidente cessante, já com malas feitas, deixa alguns conselhos ao futuro presidente da organização. Nós cessamos funções em conformidade com o nosso estatuto, conformidade com o nosso regulamento eleitoral. Não fazia 12 mandatos, não mandato cessa e não queria para muito tempo para poder realizar de fato é exato aos que faziam lhe. O que restamos para falar com uma nona disse casa, uma casa muito bem organizada em termos de estrutura, não é? E não a pedir e não a engajar, não é? A no futuro presidente sucessor, não a dizer sorte, felicidades, não é? Para poder pegar texto, para não poder de fato lutar, não é? Nesse sentido positivo, num sindicalismo verídico, não é? Para poder desenvolver a agricultura familiar, a agricultura guinense, para apoiar não camponeses na conseguir preços de seus produtos agrícolas, não só para poder
de fato, luta para uma agricultura de industrializar, não é? Para poder, de fato, permitir nós camponeses sair na fome, sair na miséria que está. O prazo de entrega das candidaturas é até dia 28 de janeiro deste mês. Fiéis católicos renderam homenagem ontem ao padre Hermano Batista, fundador da paróquia Cristo Redentor e comunidade de Bor. O padre Hermano Batista faleceu na Itália recentemente, vítima de doença. Guiné-Bissau celebrou ontem à noite a missa na Sé Catedral para homenagear o saudoso missionário Padre Hermano Batista, fundador da paróquia Cristo Redentor e Bor, que faleceu 3 de janeiro do ano em curso, na Itália, aos 78 anos, vítima de doença. Durante a celebração eucarística, Lampracá alertou aos fiéis que a melhor forma de viver antecipadamente a morte é simplesmente rever as atitudes e ações. A melhor maneira de vivermos por antecipação a nossa morte na morte do irmão é revermos objetivamente a orientação que andamos a dar à nossa vida, a qualidade das nossas escolhas, as nossas relações interpessoais, a nossa maneira de gerir o tempo, para não continuarmos no caminho do mal, nem aceitarmos de adiar para amanhã aquilo que deve ser feito hoje. É também procurarmos descobrir a insuficiência real da nossa enganadora autossuficiência, para podermos modestamente acolher com máxima confiança Deus e seu plano de amor. Foi o que o nosso irmão Padre Hermano Batista tentou fazer durante a sua vida sacerdotal e missionária. Para Dom José Kamna Tenabsing, os 35 anos da missão de Padre Batista na Guiné-Bissau se resume em apenas 2 aspectos. 2 aspectos. Ele veio para cá como missionário e na sua obra revelou-nos um aspecto muito interessante, que é o saber acompanhar os jovens particularmente, dando a cada um a possibilidade de desenvolver as suas capacidades, de estudar e de ter uma profissão. Mas este empenho nunca o viveu de maneira separada da sua missão de evangelização, isto é, em todas as suas obras procurou sempre fazer entender que o sentido da sua presença e da sua ação na Guiné vinha da dimensão missionária da sua fé. Ele sentia-se como homem de Deus, como instrumento de Deus, por isso é que, para mim, ele foi pai espiritual de tanta gente, de tantas comunidades, foi educador e foi formador. Que também nós saibamos ser hoje pais, educadores e formadores dos mais jovens. Formado em Belas Artes, Padre Batista descobriu a Guiné-Bissau em 1969, mas foi a partir de 1970 que rendeu-se aos encantos do povo guineense. Entretanto, durante a missa de alma ontem foi lembrada a vida e a obra do pároco italiano Padre Batista durante os 35 anos da sua missão divina na Guiné-Bissau. No decorrer da missa, em homenagem ao antigo padre da paróquia de Cristo Redentor, Hermano Batista, o superior-geral do PIMI, que se encontra no país, não deixou de dar testemunho como receberam a triste notícia. A sua morte a surpresa tutti noi. A sua morte surpreendeu as pessoas que viveram perto deles nos últimos dias, como surpreenderam também todos vocês, e pede ao Senhor que abençoe todo o trabalho que o Padre Batista fez nesta terra. Se para algumas
para as pessoas, falar da vida e obra de Hermano Batista é fácil, já para outras pessoas que tiveram a oportunidade de conviver de perto com o missionário, não é a mesma coisa. Para Batista, não cá por contar essa história tudo para cá. Um padre que tem a história cumprida, não cá por cá para contar. Para mim, é um homem com suma papel de tudo guineenses. Além da minha serva, cozinheira de Pime, antes de estar na paróquia, com o Padre Batista, lá na Casa Regional. Suma um padre que nunca virá para trás. Em 87, Padre Batista, além desse esforço que está fazendo para a paróquia por Elanta, e tem um menino que vem com aquele de noite, de como o menino está doente no hospital e que tem que dar sangue. E teve que lançar aqui de noite e vai dar aquele menino sangue, não tem ele da casa. Contribuiu para a formação de jovens. Tanto aqueles que estão ali na Guiné, como aqueles que estão fora do país. Esse projeto mais grande, eu posso resumir só na uma palavra. Quer dizer, traduzir o Evangelho no processo de formação do homem. Este foi grande projeto de Pedro Batista. E se hoje não lembra de fato como no centro desse pensamento e desenvolvimento de Guiné, que é possível só com formação técnico-profissional. Foi um dos frutos daqui trabalho do Padre Batista, né? Na primeira fase do projeto, a ordenação na Miralai, foi um dos primeiros e foi também um dos primeiros também que vai para a Itália. Então, hoje um dia, formar em Riba para poder realmente dar a minha contribuição para poder corresponder àquele projeto para a Batista. E faz centro de juvenil, e faz Cristo Redentor, e construir seminário, que seria a primeira obra, menor, que seria Goscúria, e construir clínica Bor, e construir paróquia de Bor, e tem ainda manga de projetos, que infelizmente quem continua para ver doença. Além de contribuir na formação de centenas de quadros guineenses, Hermano Batista foi quem construiu o Seminário Menor, Clínica de Bor, entre outros. Os funcionários do Tribunal de Contas apresentaram hoje ao seu presidente Vasco Biagué cumprimentos de novo ano. O ato contou com a presença de juízes conselheiros daquela instituição. Por ocasião do Ano Novo, os funcionários do Tribunal de Contas apresentaram o cumprimento ao conselheiro presidente desta Corte Suprema. Os funcionários felicitaram e pediram ao presidente a reorganização da estrutura do Tribunal de Contas e a cobrança das dívidas a todas as instituições. Em nome dos colegas, saudar todos os presentes nesta habitual cerimônia do cumprimento do Ano Novo ao conselheiro presidente. E aproveito esta ocasião para desejar-lhe um feliz Ano Novo. Este desejo estende-se também a todos os funcionários desta Corte Suprema de Contas, que o ano 2015 seja um ano de muito sucesso e diferente de todos os outros. Conto com a nossa colaboração na busca de soluções e denuncie todos aqueles que usam intrigas e calúnias para o benefício pessoal. Faça isso em prol da paz social. Aos juízes conselheiros, solicitamos a cobrança coerciva a todas as instituições que têm dívidas com o Tribunal relativamente aos processos. Aos funcionários, uma chamada de atenção para cumprirem rigorosamente com as suas obrigações e evitem atos que possam pôr em causa a imagem da nossa instituição. Para o presidente do Tribunal de Contas, Vasco Biagué, não há correta gestão da coisa pública se não houver um controlo rigoroso. Mais um ano novo, em que os guineenses, cansados de tantas instabilidades, cansados de tantas injustiças e fatigados da extrema pobreza, renovam esperanças nas novas autoridades e almejam a paz, a estabilidade, a prosperidade que todos nós merecemos enquanto cidadãos e enquanto povos. Todavia, para que tal aconteça, é fundamental
que os recursos de toda a coletividade sejam corretamente geridos. Gostaria apenas de referir que a nossa entidade só será uma entidade credível e respeitada por esta sociedade se conseguirmos cumprir com as nossas atribuições. Até lá, há todo um caminho que tem que ser percorrido e é para isso que eu estou aqui, contando, como não poderia deixar de ser, com a colaboração e o contributo de todos os senhores. Um bom ano a todos e que este ano seja, finalmente, o ano de afirmação do Tribunal de Contas. Fique bem, nós voltamos a estar consigo amanhã, quando no país forem 21 horas. Até lá, passe bem.